O assunto de hoje vai ser a polêmica criada com o comentário da apresentadora do SBT, Raquel Sheherazade. A esquerda ficou empolvorosa e boa parte do lado de cá, dito direita, também partiu para o ataque a ela e condenando. Eu mesmo escrevi um artigo no meu blog na Veja, indo contra os justiceiros, os vingadores do Flamengo, explicando que nós não podemos agir como o lado de lá, e que por mais que seja compreensível a revolta, o grau de indignação com a inoperância do Estado, não podemos sucumbir à tentação de justiça com as próprias mãos, porque esse é o caminho da barbárie eventualmente. Tudo isso então dito, eu venho aqui em defesa a Raquel. E por quê? Pelo motivo que está explicado hoje em sua coluna na Folha de São Paulo, aqui está, e principalmente pelo tipo de ataque cara de pau que ela está recebendo dos ícones da esquerda, que isso precisa ser contestado. Em primeiro lugar, vamos aos argumentos que ela apresenta. Ela deixa claro aqui, muito claro, que o espaço de opinião dela no SBT, ela usou para afirmar compreender aquela situação no Flamengo. Não aceitar, que fique bem claro, né, a atitude dos justiceiros. E aí ela vem com um artigo inteiro atacando com argumentos muito embasados, tudo aquilo que já é dito por muita gente há muito tempo no Brasil. Que essa visão de coitadismo que a esquerda dissemina por aí precisa acabar, que a gente tem que acreditar no livre-arbítrio, que apesar do meio poder ter alguma influência, há no final do dia uma escolha envolvida no ato de crime, porque senão a gente simplesmente está acreditando numa espécie de determinismo nefasto, chamando qualquer pessoa mais humilde, mais pobre, de corrupta, de criminosa. Isso não é verdade, isso é ofensivo para com essas pessoas. Então ela vem lembrando aqui de tudo isso, que precisa ter mais punição, que a impunidade é o caminho do crime, que o Comando Vermelho e o PCC acabam tendo as suas ações estimuladas quando você simplesmente não pune direito essas pessoas que são levadas ao crime, e por aí vai. Então esse Brasil de valores às avessas, né? Um Brasil onde o bandido é sempre tratado com um viés de vítima da sociedade, enquanto que as pessoas decentes ficam à mercê de um Estado totalmente inoperante, totalmente incapaz de prover o seu serviço mais básico de todos, que é justamente a segurança, a proteção e a manutenção da ordem daquelas pessoas, daqueles cidadãos ordeiros de bem. Pois é, aqui está a justificativa que ela usou para externar aquela revolta, dando voz a milhões e milhões de brasileiros. Você pode, insisto, discordar da atitude dos tais vingadores, porém você não pode deixar de compreender o grau de revolta que está cada vez mais disseminado na população como um todo. Aí vem o meu ponto principal. Nós temos, para começo de conversa, pessoas muito mais moderadas e tidas como neutras, como é o caso do Hélio Schwartzman, justificando aqui no final a liberdade de imprensa ampla, inclusive a da Raquel, usando inclusive uma frase do Noam Chomsky, que é paradoxal, porque eis um sujeito que diz que vive na maior ditadura de todas, que é os Estados Unidos, enquanto defende regimes tirânicos mundo afora, né, a começar por todas as ditaduras comunistas e a Venezuela de Chávez, que ele era encantado com aquele modelo, onde persegue jornalistas e coisas e tal, mas usa aqui Chomsky, então, o Hélio Schwartzman, para defender a liberdade de imprensa. Se você é a favor da liberdade de expressão, isso significa que você é a favor da liberdade de exprimir precisamente as opiniões que você despreza. Já é um argumento que o libertário Walter Block utilizou. Defender a liberdade de expressão significa defender que você vai ouvir coisas que você abomina. E aí ele acaba citando justamente a Raquel. Se você acredita que no longo prazo a razão tende a prevalecer e acha isso bom, não há como não defender uma versão forte da liberdade de expressão. O preço a pagar, que é ouvir tolices como as proferidas pela apresentadora de TV Raquel Sheherazade, é quase uma pechincha. Então já aproveitou para espinafrar o lado de cá, digamos, direita. É uma direita muito caricata em alguns aspectos, que eu mesmo vou ter minhas discordâncias quando o tema é religião e coisas do tipo, mas ele aproveita para citar como o exemplo de tolerância que nós temos que ter
para ter esse produto final melhor, que é a liberdade de expressão, engolir as atrocidades e barbaridades e tolices de alguém como Raquel. Eu pergunto ao próprio Hélio, por que não citar aqui tanta liberdade de expressão usada para tanta barbaridade e tolice do lado de lá? Ou seja, toda essa vertente vendida pela esquerda de que o bandido e o criminoso são frutos do meio e, portanto, vítimas da sociedade. Por que não usar como exemplo essas décadas e décadas de liberdade de expressão usada e abusada pela esquerda para justificar os crimes mais hediondos? Por que não usar um caso bem recente, que são esses vagabundos criminosos mascarados dos Black Blocs, que agora culminaram na morte de um inocente cinegrafista, para falar que temos que aturar, por exemplo, Caetano Veloso se mascarando para endossar um grupo de arruaceiros, de vândalos, de criminosos que agora têm as suas mãos manchadas de sangue. Por que usar o caso de uma das únicas que tem do lado de lá, da direita, mais caricata, mais reacionária, para defender essa liberdade de expressão? Isso já é algo que me deixa um tanto perplexo. Esse viés, esse duplo padrão da imprensa, mesmo quando se trata dos mais moderados, como Hélio Schwartzman. Mas aí nós temos que olhar para o lado e ver artigos de Vladimir Safatli, um tremendo de um cara de pau, ícone da esquerda mais jurássica que existe no Brasil, defensor de comunista, defensor do PSOL, que tem terrorista dentro do seu quadro de fundadores, que defendeu o italiano Cesare Battisti, que tem 4 assassinatos em seu currículo, né? Temos que ver aqui Vladimir Safatli chamando de nazistas esses que defenderam os justiceiros do Flamengo, e comparando lá atrás, então, com todos esses caras que praticavam crimes. E, curiosamente, citam o tempo inteiro a cor da pele do meliante, do marginal de 14 anos preso lá no poste. Um sujeito que coordenou um ataque criminoso a seus pares. Ou seja, um bandido, um marginal. Você pode discordar do que foi feito no Flamengo. Repito e insisto, eu fui um desses. Mas você não pode tirar do contexto, e eu não consigo entender por que chamar o tempo todo ele de menino negro. Por acaso é isso que está em questão, a cor da sua pele? Ou é o fato dele ter sido um criminoso, um bandido, em crimes recorrentes naquela região e sempre impunes? Impunes com a proteção dos direitos humanos ou direito dos manos e do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aplaudido por tanto esquerdista. Essa é a questão que eu tenho dificuldade de entender. Esses oportunistas, caras de pau, que usam sempre esse duplo padrão hipócrita, esse um peso e duas medidas diferentes. Quer dizer, são pessoas que justificam os crimes dos Black Blocs, que sempre endossaram esse tipo de crime com o argumento de que são vítimas da sociedade e que estão reagindo, né? E agora se viram com a maior tranquilidade, com o maior cinismo do mundo para acusar o discurso criminoso de incitação ao crime, de defesa de crime da Raquel Sherazade. Essa é assim, a questão que me salta aos olhos e eu fico perplexo de tão pouca gente bater, né, mostrando que a imprensa está tomada. Porque esse sujeito vem com a sua cara de pau assim, gritante, ele é capaz de, num próximo artigo, defender um criminoso, como apoia o PSOL, que defende criminosos, com um argumento de que estão reagindo a uma sociedade que faliu, a um Estado incompetente que não provê justiça social. Para eles, a senha que justifica todo tipo de crime, inclusive hediondo, né? Mas pega uma jornalista de direita que diz compreender a revolta daquela população do Flamengo e que aí parte para uma justiça com a própria mão, né? Uma reação, talvez demasiada, provavelmente inadequada, mas pega esse caso isolado e faz uma celeuma como se, ela defende o crime com a justificativa tal e tal e tal. Não é exatamente o que vocês fazem, cacete, né? Então, como é que fica essa cara de pau? E aí temos, justamente atrás, embaixo do artigo da Raquel, um outro artigo de quem? Ivan Valente. Quem é Ivan Valente? Deputado federal pelo PSOL, um partido que está envolvido com os Black Blocs, como ficou evidente agora.
né, a mãe do Raposo, do rapaz aí que ajudou a acender e jogar o artefato, que matou um cinegrafista inocente, a mãe dele diz que sim, ele é ligado ao Marcelo Freixo, do PSOL, que tem um assessor, que tem uma ONG que presta serviço jurídico gratuito para esses meliantes, para esses marginais, para esses bandidos mascarados. Como é que fica isso? Então temos aqui a cara de pau incrível, a volta do Pelourinho, o título demagógico populista do Ivan Valente, que começa falando a foto de um adolescente negro deixado nu. Repito, por que a cor? A cor está em pauta para quem? Só para esse pessoal demagógico. Porque não é a cor que está em pauta, até porque na hora de execrar o ministro do STF, Joaquim Barbosa, esse pessoal ou esquece a cor ou usa de forma racista, como já apareceu aí de forma nefasta em blogs chapa branca, né? Imagens inclusive de escravos no Pelourinho levando chicotada, para se referir ao lugar que seria adequado ao Joaquim Barbosa. Quer dizer, uma cambada de gente indecente, imoral, que vem há décadas e décadas apelando para esse duplo padrão moral, cara de pau, né? Então eu sou obrigado a gravar esse vídeo em defesa de Raquel Sheherazade, não que ela precise, ela tem muitos defensores já, mas eu repito, eu não sou a favor de justiça com as próprias mãos. Eu sou a favor, sim, de legítima defesa. São coisas bem diferentes. Eu sou contra você amarrar um sujeito nu num poste. Eu acho que você tem que imobilizá-lo e chamar a polícia. E é revoltante que muitas vezes ele vai ser solto e voltar a praticar crimes. Isso é muito revoltante. Isso é compreensível para muita gente de bem, que gere um sentimento de tanta impunidade e impotência que dê vontade, então, as pessoas partirem para esse tipo de ação por conta própria. Mas é perigoso. São o ovo da serpente, muitas vezes, formação de milícias e tudo mais, que eu condeno. Mas eu condeno isso com a cara lavada de que sempre condenou essas barbaridades de lá, endossadas e justificadas pela esquerda, como se criminalidade fosse consequência de fome. Isso é balela. Nós temos o Marcola, nós temos lideranças do PCC e do próprio Comando Vermelho que são de classe média. Nós temos vários criminosos em Brasília, né, onde bilhão é troco. Né? Então é ofensivo falar que criminalidade no Brasil depende da conta bancária. Isso é a coisa mais ofensiva que existe. E a própria Raquel vem mostrando no seu artigo como o próprio propaganda oficial do governo diz que a renda aumentou tanto, que todo mundo está empregado, e quem não está empregado recebe esmola do governo, que o poder de compra nunca foi tão alto, e não obstante, estamos vendo aí um clima de impunidade, de criminalidade crescente no país. Como é que fica esse discursinho da esquerda? Então, isso está na hora da gente desmascarar. Então eu fico um pouco perplexo, porque mesmo gente moderada, como o Hélio Schwartzman, ou gente do lado de cá, como eu andei vendo, colegas meus, pessoas que eu respeito, que eu admiro, preferindo focar na Raquel para mostrar o absurdo do que a gente vê de opinião na imprensa, mas que mesmo assim a gente defende o direito de opinião, a liberdade de expressão. Ora, nós temos tantos e tantos e tantos exemplos melhores para dar de liberdade de expressão abusada para defesa de criminalidade, de vagabundo, de marginal do lado de lá, que a gente vai ficar focando num único caso que apareceu mais veemente, talvez excessivo do lado de cá. Isso é cair no jogo deles, isso é fazer o jogo da esquerda. Né? Então vamos parar com isso. A Raquel, eu não concordo com tudo, eu tenho minhas divergências, eu não acho que seja o ícone perfeito do que eu defendo de jeito nenhum, mas ela tem seus méritos, ela comete seus excessos, merece ser criticada por isso, mas mantendo-se a proporção das coisas, né? E não agora execrando ela de tal forma que passou a ser um grande espanto na imprensa brasileira, uma coisa assim, oh meu Deus, temos uma reacionária neandertal da era das cavernas, mas entendemos e defendemos a sua liberdade de falar essas estultices, porque afinal de contas preservamos a liberdade de expressão. Pelo amor de Deus, né? Um pouquinho mais de proporção nas coisas. Nós temos décadas e décadas e décadas de verdadeiros energúmenos, nécios,
defendendo barbaridades, atrocidades, endossando o pior tipo de crime, partidos fundados por bandidos, por terroristas, aplaudindo o terrorista italiano que continuou residindo no Brasil por incompetência e conivência e cumplicidade do governo. E nós vamos agora pegar a Raquel Scheherazade para o grande bode expiatório da imprensa brasileira. Isso é piada, isso é demência entre o objetivo nobre, que é preservar a liberdade de expressão mesmo com seus excessos e atrocidades, e pegar o pior exemplo possível, o meio inadequado para defender esse propósito. Tem tanto exemplo a mais na própria esquerda, por favor, né?